Cemitério Relatos do Coveiro. O vento soprava frio naquela manhã enevoada, como se o próprio ar carregasse o peso das almas que repousavam no cemitério. Bento, um homem de 56 anos, dedicara sua vida àquela terra silenciosa, onde as histórias dos mortos estavam gravadas em cada lápide desgastada pelo tempo. Ele caminhava entre os túmulos com passos firmes, uma pá em um oitamão e uma vassoura na outra, cumprindo sua rotina diária de limpar e cuidar das sepulturas. O cemitério nas colinas era um lugar antigo, muito mais antigo do que Bento podia lembrar. Alguns diziam que ele existia desde antes do nascimento da cidade. Um lugar onde os mortos encontravam descanso e os vivos um certo temor reverente. Para Bento, aquele era seu santuário. Um lugar de paz, onde ele podia ouvir o silêncio dos mortos e sentir a tranquilidade que a vida muitas vezes negava. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto Bento varria as folhas secas que o vento soprava entre as lápides, algo chamou sua atenção. Numa área que raramente visitava, ele viu uma sepultura quase completamente escondida pela vegetação. A lápide estava coberta de musgo e sujeira. O mármore rachado denunciava o abandono de décadas. Bento se aproximou, curioso, sentindo uma leve ansiedade crescer em seu peito. Ao se ajoelhar diante da sepultura, ele começou a limpar cuidadosamente a superfície, afastando a terra e o musgo que encobriam as inscrições. A cada movimento, um calafrio percorria sua espinha, como se o próprio chão sob seus pés estivesse vivo, pulsando com uma energia antiga e desconhecida. Quando finalmente conseguiu ler o que estava gravado, Bento viu uma data muito antiga, de mais de 60 anos atrás, mas o nome estava quase apagado, como se o tempo tivesse tentado apagar a existência daquela pessoa. Ele ficou ali por um momento, observando a lápide e se perguntando quem teria sido enterrado ali e por que aquele túmulo havia sido esquecido. O silêncio pesado caiu sobre o cemitério, interrompido apenas pelo farfalhar distante das folhas. Mas então, enquanto ainda estava ajoelhado, Bento sentiu algo inexplicável. Era como se o ar ao seu redor tivesse mudado, tornando-se mais denso, mais frio. E então ele ouviu, ou pensou ter ouvido, um som baixo, um sussurro que parecia vir de todos os lados e de nenhum ao mesmo tempo. Saia! Era o que ele acreditava ter ouvido. Mas o som foi tão breve e suave que Bento não tinha certeza se era sua imaginação pregando peças. Sentindo um desconforto crescente, ele terminou de limpar a lápide e se levantou, decidido a voltar para suas tarefas normais e esquecer o que havia acontecido. Mas ao se afastar, ele não pôde deixar de olhar para trás, sentindo como se estivesse sendo observado. A sensação o perseguiu pelo resto do dia. Enquanto trabalhava, Bento se pegava olhando por cima do ombro, esperando ver algo ou alguém entre as sombras dos túmulos. Quando a noite caiu, ele voltou para casa com uma inquietação que não conseguia sacudir. Aquele túmulo esquecido, aquela voz que ele pensou ter ouvido, algo não estava certo. Naquela noite, o sono de Bento foi perturbado por sonhos estranhos. Ele se via de volta ao cemitério, caminhando sozinho entre as lápides, mas as sombras pareciam se mover à sua volta, observando-o, seguindo-o. Ele acordou várias vezes, suando frio, com a sensação de que algo estava errado. Pela manhã, a neblina estava mais densa do que o habitual, quase sufocante. Bento sabia que precisava voltar ao cemitério, mas algo dentro dele temia o que poderia encontrar. Ele havia passado toda sua vida respeitando os mortos, mas agora sentia como se tivesse cruzado uma linha invisível ao limpar aquele túmulo esquecido. Como se ao fazê-lo tivesse despertado algo que deveria permanecer adormecido. Ao entrar no cemitério novamente, Bento foi direto ao túmulo que havia descoberto no dia anterior. Para sua surpresa e terror, ele encontrou a sepultura completamente limpa, como se alguém tivesse passado a noite cuidando dela. A lápide brilhava, livre de qualquer sinal de abandono. E então ele ouviu de novo o mesmo sussurro, mas desta vez mais claro, mais próximo. Bento recuou, sentindo o coração acelerar.
Ele sabia que estava sozinho, mas a presença ao seu redor era inegável, opressiva. Algo ou alguém estava ali, e ele havia perturbado sua paz. Com o medo crescendo em seu peito, Bento saiu correndo do cemitério, deixando para trás a paz que sempre encontrara naquele lugar. Enquanto corria, o sussurro continuava a ecoar em sua mente. Ele sabia que algo terrível havia sido desencadeado, que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente para Bento. Ele tentava seguir com sua rotina, mas o cemitério parecia diferente. O ambiente que antes lhe parecia sereno agora estava carregado de uma tensão palpável. A neblina, que sempre fora uma presença constante, parecia ter se intensificado, envolvendo o cemitério em um manto de mistério e desolação. Bento tentava se convencer de que o que havia experimentado era apenas uma reação ao estresse, mas não conseguia ignorar os sinais. Durante as noites, ele ouvia passos pesados ao redor de sua casa, e frequentemente, quando saía para investigar, encontrava apenas a neblina densa e a tranquilidade do campo noturno. Mas havia algo mais. As sombras entre os túmulos pareciam se mover de forma sutil, quase imperceptível, como se estivessem tentando contar uma história antiga, um segredo que estava sendo perturbado. Sua curiosidade o levou a investigar mais sobre o túmulo esquecido. Bento mergulhou em arquivos antigos, livros e registros do cemitério, procurando entender quem era o ocupante da sepultura, por que o túmulo havia sido abandonado por tanto tempo. Seus esforços logo revelaram uma história sombria e perturbadora. O nome que ele encontrou, Elias, foi associado a rumores de práticas ocultas e rituais proibidos. Elias havia sido acusado de realizar cerimônias de magia negra, e sua morte não havia sido um fim natural. Segundo os relatos antigos, ele havia tentado realizar um ritual desesperado para prolongar sua vida, mas falhou. Como resultado, sua alma foi condenada a vagar em tormento. Sua sepultura foi então selada e o túmulo, por sua vez, foi esquecido, como se a própria história tentasse apagar o ocorrido. A descoberta deixou Bento em estado de choque. Ele se lembrava do sussurro que ouvira e agora, com o conhecimento de quem Elias fora, aquilo fazia sentido. Havia algo profundamente errado com o que ele havia feito ao perturbar aquele túmulo. A sensação de culpa e medo que o acompanhava crescia a cada dia, tornando-se quase insuportável. O comportamento do cemitério também parecia mudar. As sombras não eram mais apenas figuras estáticas. Elas pareciam ganhar vida, movendo-se de forma que Bento nunca tinha visto antes. À noite, enquanto trabalhava, ele frequentemente sentia uma presença opressiva. As sombras entre as lápides se esticavam e se contorciam, formando figuras indistintas que se moviam como se estivessem tentando escapar de algum tipo de confinamento. Bento passava as noites acordado, ouvindo o som de passos na neblina, e por vezes via figuras encapuzadas espreitando entre as lápides. Naquela noite, a situação atingiu um novo nível de terror. Bento estava sozinho no cemitério, fazendo uma inspeção de rotina. Enquanto caminhava, ele ouviu uma série de sussurros que se misturavam com o som da brisa noturna. As vozes eram baixas, quase imperceptíveis, mas cheias de um desespero inconfundível. Eram como uma multidão de almas perdidas clamando por justiça. E Bento sentia que estava sendo observado por todos os lados. De repente, uma figura apareceu entre as sombras. Não uma sombra indistinta, mas uma forma claramente definida. Era Elias, com um semblante pálido e olhos vazios que refletiam a escuridão do além. Bento congelou de medo. Elias parecia estar olhando diretamente para ele, seu rosto distorcido em uma expressão de sofrimento eterno. As palavras que ele sussurrava eram indecifráveis, mas Bento sentia a intensidade do tormento por trás delas. O coveiro recuou, seu coração batendo descontrolado. Tentou se afastar, mas as sombras pareciam se mover, cercando-o. As vozes se intensificavam, criando uma cacofonia que ecoava através das colinas. Com esforço hercúleo, Bento conseguiu voltar ao portão do cemitério e fugir para casa.
mas as imagens das figuras e os sussurros continuaram a assombrá-lo. A experiência o deixou abalado e exausto. Ele sabia que precisava enfrentar o que havia desencadeado, mas estava cada vez mais claro que o cemitério estava tentando comunicá-lo de algo muito mais profundo e aterrorizante. As sombras que se moviam e os sussurros contínuos não eram apenas manifestações do seu medo. Eram sinais de que algo havia sido perturbado e precisava ser resolvido. Bento decidiu procurar ajuda. Começou a falar com antigos moradores da região, tentando encontrar alguém que pudesse entender o que estava acontecendo. Mas, conforme ele compartilhava suas experiências, notou que as pessoas ouviam com uma mistura de fascínio e medo, como se tivessem suas próprias histórias para contar sobre o cemitério, mas não quisessem se envolver. O cemitério continuava a transformar-se em um lugar de terror e mistério. Que antes era um local de reverência, agora parecia estar se tornando uma cena de caos sobrenatural, e Bento sabia que precisava descobrir a verdade sobre o que havia acordado. E como ele poderia pacificar as almas inquietas antes que fosse tarde demais? O sentimento de terror que Bento havia experimentado nos últimos dias era apenas um prelúdio para o que estava por vir. Cada noite, ao voltar para o cemitério, ele sentia a presença das sombras e ouvia os sussurros das almas perturbadas. A atmosfera parecia cada vez mais carregada, e a neblina, agora quase uma presença viva, envolvia o cemitério com um manto denso e sufocante. Os rumores sobre o túmulo esquecido e a história de Elias começaram a se espalhar pela cidade, alimentados pelas palavras de Bento e pela crescente inquietação que o cemitério parecia irradiar. As pessoas passavam a evitar o local, e Bento sentia o peso das expectativas e do medo em seus ombros. Sabia que precisava enfrentar o que havia sido perturbado, mas a magnitude do que estava enfrentando parecia maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Naquela noite, Bento decidiu realizar uma investigação mais aprofundada. Armado com uma lanterna trêmula e um velho livro de orações, ele voltou ao cemitério com a intenção de descobrir a verdade sobre Elias e encontrar uma forma de apaziguar os espíritos perturbados. A escuridão parecia mais espessa do que nunca, e as sombras entre as lápides pareciam se alongar e se esticar, como se estivessem tentando se alcançar. Quando Bento chegou ao túmulo de Elias, percebeu que algo havia mudado. A sepultura, que anteriormente estava limpa e arrumada, agora parecia alterada. A tampa do caixão estava parcialmente deslocada, e a terra ao redor estava remexida, como se alguém ou algo tivesse tentado sair. O coração de Bento acelerou. Ele se aproximou com cautela e, ao olhar para dentro, a visão o deixou paralisado. O interior do caixão estava vazio. Não havia vestígios dos ossos de Elias, apenas uma camada de poeira e sujeira. O medo tomou conta de Bento, mas ele se forçou a continuar. Abriu o livro de orações e começou a recitar palavras antigas, esperando que isso pudesse trazer alguma forma de consolo para os espíritos perturbados. Foi então que ele ouviu os sussurros novamente, mas desta vez eram mais claros e mais urgentes. As vozes pareciam clamar por ajuda, como se estivessem em agonia. As sombras ao redor do cemitério começaram a se agitar, e Bento viu formas indistintas se movendo entre as lápides, avançando em sua direção. A sensação de uma presença maligna se tornando mais forte o envolveu, e ele sentiu como se estivesse sendo observado por milhares de olhos invisíveis. De repente, a figura de Elias apareceu diante dele, em carne e osso, como se houvesse emergido do próprio pesadelo. Seus olhos eram buracos vazios, e sua expressão era uma máscara de dor e raiva. Bento tentou se manter firme, mas a visão era tão aterrorizante que suas pernas quase não o sustentavam. Elias começou a falar, sua voz um eco distorcido e cheio de malícia. "Você desrespeitou meu descanso, agora pagará o preço", ele sussurrou, com uma voz que parecia vir de um lugar profundo e sombrio. Bento tentou responder, tentando explicar que não tinha intenção de perturbar nada.
mas as palavras pareciam se perder na tempestade de gritos e sussurros que preenchiam o ar. Enquanto Elias avançava, as sombras ao redor começaram a se formar em figuras mais definidas, como se o próprio cemitério estivesse tentando libertar os espíritos que estavam presos ali. Bento se viu cercado por uma multidão de almas inquietas, cada uma com uma expressão de desespero e raiva. Ele sentia que estava no epicentro de uma tempestade sobrenatural, onde o passado e o presente se fundiam em uma cena de terror. Desesperado, Bento pegou o livro de orações e recitou com fervor, esperando que as palavras sagradas pudessem proporcionar algum tipo de alívio. As figuras sombrias pareciam se agitar, e Elias hesitou por um momento, sua expressão mostrando um misto de dor e raiva. Mas, mesmo com o esforço, as almas perturbadas continuavam a clamar, e o caos parecia se intensificar. Quando o primeiro sinal da manhã apareceu, a neblina começou a se dissipar, e as figuras começaram a se desvanecer, como se fossem dissipadas pela luz do dia. Elias olhou para Bento com um olhar final de condenação antes de desaparecer, e as sombras que haviam tomado forma recuaram lentamente. Bento, exausto e aterrorizado, conseguiu sair do cemitério com o coração batendo acelerado. Sabia que o que havia experimentado naquela noite era apenas uma parte de algo muito maior e mais sombrio. A sensação de culpa e medo permaneceu com ele, e ele compreendeu que o cemitério estava agora mais do que nunca em um estado de agitação. Na manhã seguinte, Bento decidiu procurar ajuda. Ele começou a falar com estudiosos de ocultismo e especialistas em fenômenos paranormais, tentando entender a natureza dos espíritos perturbados e como poderia apaziguá-los. Sabia que precisava encontrar uma solução, não apenas para seu próprio alívio, mas para garantir que o cemitério pudesse voltar a encontrar a paz que havia perdido. Enquanto isso, o cemitério continuava a ser um lugar de mistério e terror, e Bento sentia que a história de Elias ainda não havia terminado. As almas perturbadas pareciam ter mais a dizer, e Bento estava determinado a descobrir a verdade e encontrar uma forma de trazer paz àqueles que haviam sido despertos do seu descanso eterno. A pesquisa de Bento sobre os eventos sobrenaturais no cemitério o levou a especialistas em ocultismo e estudiosos de fenômenos paranormais. No entanto, nenhum deles parecia oferecer uma solução concreta para o que ele estava enfrentando. Os especialistas sugeriram rituais e cerimônias para apaziguar os espíritos, mas Bento estava cético quanto à eficácia dessas práticas e temia que pudesse piorar a situação. Enquanto isso, a atmosfera no cemitério continuava a se deteriorar. As noites eram cada vez mais sombrias e as manifestações sobrenaturais se tornavam mais frequentes. As figuras de Elias e das almas perturbadas apareciam com mais intensidade, como se estivessem tentando enviar uma mensagem desesperada. A neblina parecia mais densa e ameaçadora, envolta em uma aura de morte e desespero. Na última noite antes de sua decisão final, Bento decidiu que precisava enfrentar o que havia despertado. Ele estava determinado a realizar um último esforço para apaziguar as almas perturbadas e trazer alguma forma de paz para o cemitério. Armado com os melhores conhecimentos que conseguiu reunir, ele preparou um ritual de exorcismo baseado nas informações que conseguiu obter. Levou consigo um conjunto de símbolos de proteção, velas e livros sagrados que ele esperava que fossem suficientes para lidar com a situação. Ao chegar ao cemitério, Bento encontrou uma atmosfera ainda mais carregada do que de costume. A neblina estava espessa, e o cemitério parecia coberto por uma escuridão quase opressiva. Com um sentimento de determinação misturado com medo, Bento se dirigiu ao túmulo de Elias. As sombras pareciam se agitar ao redor, formando padrões inquietantes e quase agressivos. Ele começou o ritual, traçando símbolos no chão e acendendo as velas ao redor do túmulo. Recitava palavras de proteção e exorcismo, esperando que essas práticas pudessem conter a fúria das almas perturbadas. No entanto,
À medida que o ritual prosseguia, Bento percebeu que as sombras estavam se tornando mais agressivas. A figura de Elias apareceu novamente, mas desta vez com uma presença ainda mais dominante e ameaçadora. Elias avançou para Bento. Seus olhos vazios e sua presença emanando uma energia negativa palpável. "Você não pode me apagar", Elias gritou, sua voz cheia de raiva e sofrimento. "Você despertou uma maldição que não pode ser desfeita." As velas começaram a piscar e a se apagar, e o vento uivava como se estivesse se rebelando contra o ritual. As sombras ao redor tomaram forma, cercando Bento e tentando interromper o que ele estava tentando fazer. A sensação de terror era avassaladora, e Bento sentiu como se estivesse lutando contra uma força invisível que o pressionava para baixo. Ele continuou recitando as palavras do ritual com uma intensidade renovada, mas a presença de Elias e das almas perturbadas parecia crescer, como se estivessem respondendo ao seu desafio. As figuras se aproximavam, e o sussurro das almas se tornava ensurdecedor. A angústia e o desespero pareciam estar se materializando em uma tempestade sobrenatural. Quando Bento estava à beira do colapso, algo inesperado aconteceu. A figura de Elias parou e, por um momento, uma expressão de compreensão e tristeza passou por seu rosto. As almas ao redor começaram a se acalmar, e a intensidade das sombras diminuiu. Bento continuou com o ritual, mais por instinto do que por qualquer outro motivo, e uma sensação de calma começou a se estabelecer. A neblina ao redor do cemitério começou a se dissipar lentamente, e a atmosfera parecia se tornar um pouco mais clara. Elias olhou para Bento com um olhar que parecia ser um misto de aceitação e resignação. Com um último olhar, Elias e as almas perturbadas começaram a se dissipar, retornando às suas sepulturas com uma sensação de paz que Bento não havia visto há semanas.